O Dia de Finados, qual o significado da data? Já ouvimos o comentário do primeiro bloco do pastor Marcos Copesca, da Terceira Igreja Presbiteriana Independente de Marília. Ele deu a sua análise sobre a data e explicou o significado. Agora queremos ouvir também a Igreja Católica. Padre indicado pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, faz o seu comentário. O que é o Dia de Finados? Porque nós sabemos que o amor não é detido pela morte. O amor é mais forte do que a morte. E, portanto, o nosso amor por estes irmãos pode ir para além das portas da morte. Nós podemos rezar por eles, nós podemos interceder por eles, e isso é uma convicção fundamental do cristianismo. É algo que nos estimula, esta certeza de que nós podemos e devemos amar os nossos irmãos. O Papa, na sua encíclica Spe Salvi, diz assim: quem de nós não gostaria de ter para com os seus entes queridos, já falecidos, um sinal de bondade, uma oração de gratidão ou até mesmo um pedido de perdão? Às vezes você tem uma pessoa que faleceu e você gostaria de pedir perdão. Você gostaria de agradecer o que você não teve tempo de agradecer. Você gostaria de pedir a Deus em favor daquela pessoa. Pois bem, depois da morte, nós continuamos nesta comunhão. Nós somos membros do corpo de Cristo. E a morte não nos excomunga, não nos tira do corpo de Cristo. Ora, o que um membro faz de bom influencia o outro. E por isso nós podemos nos unir a estes irmãos falecidos através da nossa oração. Lembrando que os cemitérios da Saudade e também Parque das Orquídeas, abertura a partir das 7 da manhã até 18, 19 horas para visitação às sepulturas. No cemitério da Saudade são mais de 100 mil pessoas sepultadas e até 30 mil visitantes são esperados nessa data tradicional, o Dia de Finados. Inclusive com informatização sobre localização de túmulos sepulturas. A equipe do escritório de administração do cemitério estará a postos para levar esse tipo de informação. E também a mesma situação no Parque das Orquídeas. Teremos celebrações, missas por parte da Igreja Católica, como também celebrações evangélicas. Lembrando, feriado nesta quinta-feira, Dia de Finados, mas na sexta-feira bancos e comércio estarão funcionando normalmente. Para o funcionalismo público, ponto facultativo, agora só voltando às atividades na segunda-feira. Nesta quinta-feira, não haverá coleta de lixo em Marília, voltando ao normal na sexta-feira. E os supermercados, nesta quinta-feira, terão horário de domingo de funcionamento. É o Dia de Finados. Novembro, a campanha de estímulo à homeopatia. Você sabia? A homeopatia é uma especialidade da medicina? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. O que é homeopatia? Homeopatia é uma especialidade médica criada há 170 anos no Brasil, trazida do Brasil para o Brasil há 170 anos. É uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, ou seja, ela é autorizada a ser exercida no Brasil por médicos. Diferente de outras especialidades e de outros tipos de tratamento, a homeopatia se baseia no indivíduo. O que a gente pensa? A gente pensa assim, eu adoeço, daí eu me desequilibro, é só tratar a minha doença que eu me recupero. E a gente percebe que isso não funciona dessa forma. Eu sou um ser equilibrado, eu estou bem, estou saudável. Aí, alguma coisa acontece comigo que faz eu me desequilibrar. E eu mostro isso através de sintomas. O médico homeopata analisa estes sintomas e vai tentar recuperar o equilíbrio do indivíduo através de um eixo, vou falar devagar que é para prestar atenção, psico, neuro, endócrino, imunológico.
Ou seja, é o organismo inteiro, como um todo, que é tratado pelo homeopata. A homeopatia se baseia em 4 pilares. Experimentação em homens são insensíveis, ou seja, todo medicamento homeopático para ser utilizado, ele já foi utilizado em um paciente, quer seja em tratamento experimental, quer seja em intoxicação. Lei da semelhança. O que é isso? Segundo as amostras dos trabalhos, o que a gente observa é que aquilo que provoca um sintoma que não existe, segundo Hipócrates, cura um sintoma que existe. Isso quer dizer o seguinte: um dia, vou me permitir uma licença aqui, o Hahnemann resolveu experimentar a homeopatia. Ele pegou um remédio, preparou e falou: toma, cada um experimentou e chegou no dia seguinte e falou: bom, e aí, o que você sentiu? Aí eu fiquei com sono. E você? Ah, eu não tive problema eu tive problema de evacuação. E você? Ah, eu fiquei resfriado. E você? E ele foi anotando todos esses sintomas. E ele fez isso por várias vezes, com vários tipos de medicamento, e fez uma fotografia de um remédio. O que acontece com isso? Ele pega este remédio com esta fotografia e guarda. Ele recebe o seu paciente. O paciente vem e fala assim: doutor, sabe o que é? Eu tenho problema de intestino, eu tenho problema de sono, eu tive resfriados, eu fico irritado. Esta forma de abordagem, ele busca um remédio que cubra tudo isso da melhor forma possível, mostrando que quem usou esse remédio se desequilibrou dessa forma. Hahnemann, quando testou os remédios, testou os remédios um de cada vez, então é remédio único. Então, muito cuidado quando você usa uma mistura de remédios homeopáticos. E a gente sabe que o Hahnemann usou venenos, por exemplo, arsênico, que é veneno de rato, para fazer o remédio. Tá, se ele usar o veneno de rato, você vai morrer ou vai se intoxicar e vai ter problemas sérios. Então, ele diluiu. É o que se chama de doses mínimas, que é o que mais afeta a credibilidade da homeopatia. São os remédios que são comparados a uma gota do remédio no oceano. Como a gente está mexendo com energia, ela independe de quantidade. Se eu tiver a forma adequada de energia no foco adequado do indivíduo, eu consigo reequilibrar esse indivíduo de tal forma que ele se recupera dos seus sintomas de forma suave e definitiva. Aí então, novembro, mês de informação sobre a especialidade da medicina, a homeopatia. Destaques do momento: Superior Tribunal de Justiça mantém a prisão dos irmãos Batista. Governo do Estado de São Paulo abre concurso para delegado de polícia. É preciso ter formação em direito. Brasil pretende eliminar a hepatite C até 2030, de acordo com o Ministério da Saúde. Vem aí, prêmio da Mega Sena da Virada, 220 milhões, as apostas já começaram. O MEC recomenda respeito aos direitos humanos na redação do Enem. Primeira prova do Enem será no próximo domingo, o Exame Nacional do Ensino Médio. E a polêmica aqui em Marília, depois da tentativa do prefeito Daniel de aumentar o IPTU e não conseguir pela mobilização da população, a população também se mobiliza agora contra o aumento da tarifa da circular. A população diz que não é hora para o reajuste, ainda mais depois da abertura do terminal rodoviário urbano que afetou o passe integrado. E atenção, pecuaristas, você sabia, Marília é a terceira principal região da pecuária do estado de São Paulo, começando mais uma campanha de vacinação do rebanho contra a febre aftosa. A vacinação é obrigatória, mas aqui na região de Marília tem prevalecido a conscientização dos pecuaristas. O índice de cobertura vacinal tem chegado a praticamente 100%. O Ministério da Agricultura destaca a importância da cobertura vacinal. Bom, a febre aftosa é uma doença causada por vírus, né, de alto poder de contagiosidade, né, de contaminação de animais susceptíveis e que causa normalmente um grande impacto econômico, além de causar afetar os animais, causando lesões na boca e no casco, né, ela causa grande impacto econômico. E com isso, reflexo no comércio de animais, tanto nacional
como no comércio internacional. Bom, os sintomas então são essas lesões? A característica da febre aftosa é formar aftas, né, que se apresentam na boca dos animais susceptíveis e nos cascos dos animais, levando a que os produtores conhecem por a babeira ou manqueira. E está restrita apenas a bovinos ou se estende para outros animais também? São várias as espécies de casco fendidos, né, ou de unhas, que são os bovinos, os bubalinos, os ovinos, caprinos e suínos, animais domésticos afetados por essa doença, né? São as espécies domésticas. Existe também algumas espécies silvestres também de casco fendido, mas ela tem acontecido na América do Sul basicamente em animais domésticos. Nós não temos constatados em animais silvestres a ocorrência dessa doença. E basta um animal estar contaminado para poder se propagar pelo rebanho, a doença? Bom, um foco de febre aftosa, ele é causado pela simples contaminação de um animal, né? Normalmente, pelo seu alto poder de contagiosidade, não fica restrito somente ao animal, mas o aparecimento de sintomas em alguma propriedade, em apenas um animal com esses sintomas de babeira ou manqueira, né, é suficiente para o produtor ou qualquer cidadão que tenha conhecimento dessa ocorrência, procurar o serviço oficial de seu estado e notificar imediatamente. Essa notificação imediata é importante para que o serviço possa atender rapidamente e conter um possível foco de febre aftosa. Agora, foi detectada a febre aftosa, qual é a saída? É o sacrifício do animal? Bom, na fase que nós nos encontramos, desde 92, com a implantação do Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa, né, nós estamos numa fase de erradicação da doença. Uma das medidas eficientes no controle da doença é exatamente o sacrifício de animais. Existem outras medidas, né, entre elas a contenção do foco, com restrição da movimentação, né, com o uso da própria vacinação controlada pelo serviço oficial e de forma emergencial. Então, são todas medidas, né, que são utilizadas pelo serviço oficial para o controle dessa doença. Mas é óbvio, né, e tem sido utilizado com bastante eficiência, o sacrifício dos animais no foco da doença. Bom, como é que é feito o controle nas fronteiras, né? Porque não adianta o Brasil se proteger se o vizinho tem a doença. Claro, num processo de implantação de zonas livres, uma das medidas que visa manter, né, essa condição sanitária conquistada, e que normalmente é conquistada com muito sacrifício, né? Para você ter uma ideia, as primeiras zonas livres que nós implantamos em nosso país foi em 98 e até hoje ainda não conseguimos alcançar a erradicação da doença em todo o país. Estamos em vias de, certo? Então, com todo esse sacrifício, não adianta implantar a zona livre se não fizer a prevenção para impedir a reintrodução das doenças. E as fronteiras, principalmente as fronteiras internacionais, elas são muito importantes se manter uma vigilância ostensiva. Então, nós temos nas nossas fronteiras essa vigilância com a instalação de postos fiscais fixos, com a instalação de postos móveis, né, se comunicando com o serviço oficial dos países vizinhos, fazendo vacinações estratégicas, né, em cada estado ou até em parceria com os países vizinhos e até ajudando os países vizinhos a fazer a vacinação na fronteira naqueles países. Quem é que deve... Aí então, começando a campanha de vacinação do rebanho contra a febre aftosa e na região de Marília a expectativa é de cobertura vacinal dinâmica como tem acontecido. E para finalizar, após 2 dias de reclamações de moradores da Zona Sul de Marília, a Prefeitura de Marília acaba de ser multada pela CETESB devido a queimada de material recolhido durante a Operação Cidade Limpa. Pois é, recolheu de um local, jogou no outro. Então, cadê a limpeza? Exatamente por isso a população reclamando e houve até a queimada desse material recolhido. O local fica no bairro Nova Marília, final da rua Altino Almeida. A CETESB multa, portanto, a Prefeitura de Marília em quase R$17 mil. Ao mesmo tempo, determinando que a Prefeitura tome providências para que a situação
não se repita. Realmente lamentável, lamentável. Se realiza a Operação Cidade Limpa e ao invés de haver uma destinação com a coerência dentro de uma regra para o material, não se joga em determinado terreno e aí queimada. E a população revoltada protestou e a CETESB multa, portanto, a prefeitura no momento de muita crítica da população à manutenção de toda a cidade pelo governo Daniel Alonso Tato. Obrigado pela sua atenção, ótimo feriadão e aqui no 4 você tem sempre a informação. Quatro Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética.